Saudações, ouvinte, espectador do nosso English Learning Podcast. Este é um programa que nós aqui fazemos com todo carinho para você que quer aprender de uma maneira mais lúdica, aprender se divertindo. E então aqui nós vamos aprender um pouco ou um bocado, vai depender de você, com trechos desta série maravilhosa que é o Breaking Bad, recheada de expressões muito ricas em que você não vai se dar conta, mas existe uma cultura muito grande, vocabulário, expressões, phrasal verbs, expressões idiomáticas. E eu posso te garantir que se você acompanhar nossos vídeos aqui, não só o seu vocabulário, mas o seu conhecimento de inglês vai aumentar significativamente. E eu conheço gente que aprendeu inglês sem precisar nem entrar em cursos. Aprendeu dessas formas, pegando pedacinhos e juntando, como num quebra-cabeça. E aqui nós estamos tendo o prazer de contribuir para que você tenha mais peças para esse grande quebra-cabeça. Call the DEA once I leave. Tell them I was here, that I forced my way in. Então, o nosso Walt, sempre com um vocabulário mais culto, afinal de contas ele é um professor, ele é alguém que leu, que estudou e que é um cara super esperto. Nós já sabemos disso. Ao invés de falar, tell them I have invaded your property, your house, ou seja, ao invés de falar que eu invadi, eu forcei a minha entrada. Ou seja, ele utilizou a expressão I forced my way in. Tell them I wanted bacon and eggs on my birthday. Tell them I don't want bacon and eggs on my birthday. O que é que ele quer dizer com isso? Não é uma expressão idiomática. É apenas uma forma sarcástica que o Walt encontrou de dizer de que ele não está interessado em coisas do dia a dia normal, né? Um café da manhã com ovos e bacon é algo muito, muito típico, muito característico de uma pessoa que vive em família, que tem um lar. E ele deixa bem claro que ele não quer isso, que não é isso que ele vai ter. É a mensagem que ele quer deixar para o DEA, que nada mais é do que a polícia que mexe com o narcotráfico. I spoke to Goodman about Pinkman and this plan of yours. And? I'm not going to do it. Why? Because it's moronic. Essa é uma expressão muito interessante que você ouve particularmente no inglês falado nos Estados Unidos. Lá no lado de cima, onde eu morei, ali pela Irlanda, não se usa a expressão moronic. E o que é moronic? Moronic é algo que é estúpido, é imbecil, é ruim, é burro. Essa palavra, na verdade, ela vem de moron, um termo antigo usado na psicologia, que hoje não se usa mais, é considerado inadequado, que acabou se transformando em um insulto nesse inglês moderno. Então, o moronic, ou simplesmente moron, é isso aí. É estúpido, imbecil, e não é nada de bom. You want to risk it all on one junkie? Now, I realize you two have a history, but this kid's been on the bubble a while now. Já ouvimos bastante o termo bubble. Bubble geralmente se refere à bolha. Mas aqui é outro contexto. Como eu falo sempre e repito, não me canso de falar, é sobre contexto. This kid been on a bubble. Não significa que ele tem estado numa bolha. Não, não é isso. O que ele quer dizer é que Jesse já tem um tempinho que está andando na corda bamba, que está se arriscando à toa, que ele tá para se arrombar qualquer hora dessas aí. I used to be a beat cop long time ago. Uma paradinha aqui para poder te mostrar como é legal a coisa da dinâmica da língua inglesa, não é?
ele usa a expressão beat cop para poder dizer que ele era um policial porrador, que metia porrada, que batia nas pessoas. Não existe um termo correlativo em português para beat cop, mas em inglês existe essa dinâmica da língua, onde as palavras são bastante sonoras e elas se unem uma à outra e acabam criando novas expressões, novos significados. Então aqui o Mike fala, I used to be a beat cop. Eu costumava ser um policial que metia porrada em gente. But there was this one guy, this one piece of shit that I will never forget. Gordy. He looked like Bo Svensson. You remember him? Walking tall. When you walk tall, or you stand tall, or even when you talk tall, it means that you are very confident. It means that you are full of yourself. Agora em português. A expressão walking tall, muito parecida com stand tall ou talk tall, quer dizer que você é uma pessoa muito, extremamente confiante, cheio de si. Anyway, my partner and I get called out there every weekend. And one of us would pull her aside and we'd say, come on, tonight's the night we press charges. Olha aí, mais uma expressão que pode ser uma pegadinha. Você, quando for fazer um concurso ou algum teste de inglês, press charges não significa a imprensa de charges ou a impressão de charges. Press charges significa dar queixa, uma queixa policial, geralmente. Do you want to press charges? Você quer prestar queixas? Então, é muito bom a gente anotar essa aí e lembrar, porque isso pode confundir bastante. And this wasn't one of those deep down he really loves me setups. Aqui, mais uma pegadinha. Essa expressão setup, aqui, ela não tem o significado que a gente costuma atribuir. O que é um setup? Setup geralmente é um local ou uma forma de se fazer configuração de um dispositivo. E aqui, quando ele fala setups, ele quer dar a ideia de que essa não foi mais uma daquelas artimanhas ou armadilhas. Aqui, a palavra tem um outro contexto. A expressão setup aqui tem um outro contexto, e não o contexto original. Contexto original, configuração. Contexto do Breaking Bad, na fala do Mike, armadilha, artimanha. We got a lot of those, but not this. This girl was scared. She wasn't going to cross him. No way, no. Veja como em inglês a mesma palavra ela pode virar substantivo, pode ser verbo, e quando é um verbo, ela tem algum sentido em relação ao substantivo. A palavra cross mesmo, que significa cruz, e pode significar atravessar, cruzar. She wasn't gonna cross him. Aqui quer dizer que ela não iria enfrentá-lo, ela não iria confrontá-lo. Ou contrariá-lo também pode ser interpretado assim. Agora, vale a pena a gente ver como é que foi feita, qual foi a decisão que foi tomada na hora de se traduzir isso no próprio seriado. Porque o que acontece? Acontece que muitas vezes a decisão que o intérprete ou o tradutor para legendas toma, ela é mais baseada no lip sync, ou seja, na sincronização labial. E essa sincronização, muitas vezes, ela demanda uma palavra mais curta ou mais longa, e muitas vezes nem cabe. E aí o que acontece? Acontece que essa galera que faz esse trabalho precisa adaptar para que não perca o sentido da expressão e assim não deixe você mais perdido do que cego em meio de tiroteio.
Nothing we could do but pass her off to the EMTs, put him in a car, drive him downtown, throw him in a drunk tank. He sleeps it off. He sleeps it off. O que é que isso quer dizer? Sleep it off pode significar, eita, zorra, vai assim mesmo, hein? Não vou editar, não. Isso pode significar uma das duas coisas. Dormir para se recuperar ou dormir e deixar passar, esquecer, que é exatamente o sentido aqui, nesta parte da fala do Mike. Então, quando você quer ou deseja esquecer de algo, deixar passar, você pode afirmar em inglês: I'm going to sleep it off. Next morning, out he goes, back home. Now, one night, my partner's out sick, and it's just me. And the call comes in, and it's the usual crap. Aqui, uma pequena diferença entre o inglês que se fala nos Estados Unidos e o inglês que se fala na Europa. A palavra shit é falada muitas vezes, muito mais vezes do que crap nos filmes que a gente assiste. Porque os filmes que a gente assiste, a maior parte deles vem dos Estados Unidos. Agora, quando alguém tem qualquer relação com inglês europeu, e no caso o Mike, ele é descendente de irlandeses, e na Irlanda se fala muito crap no lugar de shit. E crap significa fezes, no uso comum, porcaria, lixo, coisa ruim. E como é que é usado no dia a dia? Para dizer que algo é ruim. Você pode falar, this movie is crap, ou este filme é uma porcaria. E para se referir também a coisas que não têm valor. Get your crap and leave. Pegue suas coisas e sai. Ou então como uma interjeição, né? Tipo, crap, I forgot my keys. Droga, eu esqueci as minhas chaves. Broke her nose in the shower kind of thing. So I cuff him. Uma pausa para um pouquinho de vocabulário. A palavra cuff. Cuff é algemar. Mas se você quiser falar mais bonitinho, você vai dizer so I handcuff him. Handcuff. Porque handcuffs são algemas. To handcuff someone é algemar alguém. Put him in the car and away we go. Only that night, we're driving into town, and this sideways asshole is in my back seat humming Danny Boy. Vale muito a pena eu parar aqui e explicar o que é que significa humming Daddy Boy, neste caso. To hum é cantar assim, entendeu? Sem articular palavras. Também, né? Humming é relativo a esse tipo de som, né? No inglês, muitas palavras elas se originam do som que as coisas fazem, não é? Tipo slap, knock e muitas outras. Slam. O humming that boy aqui neste contexto significa que o cara que está atrás do banco do carro de polícia, ele tipo tá tranquilo, não tá nem aí. Aquilo que ele fez não pesa o mínimo na sua consciência. Ou seja, humming daddy boy significa que o cara não tá nem aí. And it just rubbed me wrong. Tá, agora aqui uma expressão curiosa, porque essa aqui eu devo admitir que eu nunca ouvi o verbo to rub ser aplicado dessa forma. O que é que o rub significa, né? O significado principal mesmo é esfregar ou friccionar ou passar a mão repetidamente. Por exemplo, você vai chamar o gênio da lâmpada, então você vai lá e you rub the lamp. Então, exemplos, né, vamos dar alguns exemplos aqui. Rub your hands together, esfregue as mãos. Então,
She rubbed her eyes. Ela esfregou os olhos. Ou he rubbed the table with a cloth. Ou seja, ele esfregou a mesa com um pano. Então, nesse caso aqui, o Mike está usando he just rubbed me wrong. Ele quer dizer que o cara, sei lá, não tem uma tradução que dê jeito nisso. Então, a gente pode apenas dizer que o cara irritou ele de uma maneira diferente, que ele estava num dia péssimo, né, para aceitar. So instead of left, I go right out into nowhere. And I kneel him down and I put my revolver in his mouth. And I told him, this is it. Olha que outra expressão aqui que é muito boa, que significa quando você coloca algo em definitivo. This is it. I won't take it anymore. I've had enough. This is it aqui quer dizer que ele não vai mais tolerar determinado comportamento. Ou seja, isso termina aqui. Em outro contexto, this is it pode significar é isso mesmo, uma confirmação ou um ponto final. Aqui, neste caso, o ponto final é o ponto final mesmo. This is how it ends. And he's crying, going to the bathroom all over himself, swearing to God he's gonna leave her alone, screaming, much as you can with a gun in your mouth. And I told him to be quiet. But I needed to think about what I was gonna do here. And of course he got quiet. Goes still. Então, o que significa goes still? Essas duas palavras, separadamente, você, se for traduzir, você vai ter uma combinação que não faz sentido. Porém, still, neste contexto, mais uma vez, contexto, significa que ele fica parado, né? It goes still, stays quiet. É isso aí. And real quiet. Like a dog waiting for dinner scraps. Like a dog waiting for dinner scraps. Como um cachorro esperando por restos do jantar. A palavra scraps, lembra que a gente já falou sobre a palavra crap? Tem tudo a ver. Resto, pode ser também lixo, pode ser também rejeitos. And we just stood there for a while. Me acting like I'm thinking things over. Thinking things over. To think things over, it means to consider. Ou seja, pensar sobre é uma coisa e considerar é outra. Então, quando você usa think over, você quer dizer que você vai estudar melhor, que você vai refletir, considerar. Então, vamos fechar aqui esse nosso pequeno compêndio de expressões que são algumas curiosas, outras super ricas em significados, mas todas muito importantes para a sua formação, para que você aprimore não apenas o seu vocabulário, mas a sua maneira de se expressar de uma maneira mais rica. Pois é, assistindo séries e acompanhando o English Learning Podcast. Até o próximo vídeo.